Bom dia, pessoal. Vamos lá esperar o pessoal entrando aí na live. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Rossoni por essa oportunidade de estar falando desse produto num evento tão grandioso, num evento com um propósito tão bonito. E eu vou falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, proprietário da Up Garage, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E trabalho com o PPF desde o ano de 2004. Então, eu acompanhei essa trajetória toda que o PPF nos trouxe, com inúmeras características. A tecnologia foi mudando e dando umas questões totalmente diferentes daquilo que ele teve lá no início. Eu já vou começar falando uma coisa que é bem contraditória, que é muita gente no mercado hoje fala que o PPF é novidade, que é uma coisa muito recente, e não. O PPF, ele foi inventado, foi criado na Guerra do Vietnã. Isso aconteceu em meados dos anos 1950, 1960. Então, ele é, obviamente, que não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, mas sim, foi na década de 50, 60 que ele foi criado, inventado, através de uma solicitação do exército americano, tá, para estar protegendo as hélices dos helicópteros. Tanto é que lá no início ele era chamado de fita de helicóptero. Tá? Então ele é uma coisa que já tem aí tranquilamente 60 a 70 anos e, claro, foi sofrendo constantes evoluções, marcas foram seguindo essa tendência e foram desenvolvendo novas tecnologias em cima daquilo que foi inventado nos anos 50, 60. Partindo disso, nos anos 80, o PPF começou a ser usado nas corridas, porque o pessoal entendeu que seria mais fácil proteger a pintura do que estar pintando o carro a todo momento. Então, na NASCAR, nos anos 80, isso já era utilizado, começou a ser utilizado com o intuito de proteger. Como os carros andam muito perto um do outro, a colisão o raspão, aquela encostadinha, é praticamente inevitável. Então, isso se tornou praticamente 100% dos carros estavam utilizando esse produto nos anos 80.
se você for pesquisar, o PPF hoje, ele é utilizado por praticamente todas as montadoras e em vários locais do carro, partes estratégicas, tá? Como a própria sigla diz, o PPF é o Paint Protection Film, ou seja, película de proteção de pintura. Ele é utilizado nos mais diversos locais. Então, as próprias montadoras optam por colocar nos locais onde tem a maior possibilidade de dano. Um dano físico, enfim. Então, se você pegar carros mais antigos, até da década de 90, já vinham com PPF em algumas partes. Tá? Hoje em dia é usado em larga escala, tanto por montadoras de carros, motos, enfim, nas partes onde a montadora acredita que vai causar um dano maior, eles protegem com essa película, certo? Então, teoricamente, o que é o PPF? Ela é uma película de poliuretano e diferente do que muita gente faz uma comparação e pensa ou acha que é um adesivo simples, igual o vinil, que é aquele que o pessoal faz envelopamento. Ele é uma película de poliuretano termoplástico. O que muda do vinil de envelopamento ou do próprio adesivo para o PPF? O PPF ele é mais elástico. Alguns têm propriedades regenerativas, ou seja, dependendo do grau e do tipo de dano, você não precisa fazer nada, basta deixar teu carro no sol que a película vai automaticamente fechar aquele micro risco, principalmente micro riscos de lavagem, tá? Essa propriedade autorregenerativa que algumas películas têm, só pelo simples fato do calor do sol, ela vai se autorregenerar. Então, como eu falei, eu pude acompanhar uma boa evolução do PPF, são 16 anos de trabalho com esse tipo de material. Desde 2009 eu dou cursos de PPF, então eu estou sempre buscando tendências, buscando novidades, e frequentemente importadores ou pessoas que querem trabalhar com o produto me procuram para fazer testes. Então eu recebo muito tipo de PPF, de diferentes marcas, diferentes construções, diferentes características. Então eu falo com propriedade para vocês. O PPF não é igual ao adesivo, certo? Ele não tem propriedades iguais à do adesivo. Alguns possuem a mesma cola. A cola do PPF é uma cola PS, Pressure Sensible, sensível à pressão. Então, no momento que você passa a espátula, o rodo, para fixar o PPF, a cola já adere, tá? Alguns adesivos também têm, a grande maioria também tem essa cola, porém, a película em si, a construção dela é diferente. Adesivo, a maioria é em PVC, PVC que a gente comumente conhece, é usado muito em construção, enfim, em
uma série de materiais que nós temos hoje, porém o poliuretano é diferente. Eu tenho um pedaço de PPF aqui para explicar para vocês um pouco como ele é. Isso não são todos, isso aqui é um PPF da X-Shield. Ele tem um liner que protege essa camada. Aqui é o PPF, tá? Aqui já é a película. Então, ele vem com esse liner aqui, que ele é removido, ele vem para proteger essa camada autorregenerativa que eu falei para vocês. Depois ele vem com outro liner. Agora eu estou destacando o PPF aqui, ó. Esse liner aqui é para proteção da cola, tá? Então eu estou removendo aqui. Vocês conseguem ver? Aqui ele está refletindo um pouco na luz, mas vocês conseguem ver a transparência dele. Esse lado aqui está a cola. O lado que está virado para vocês está a cola, tá? Eu vou botar na frente da câmera. Ele não muda nada. Ó. Aqui ele tem a reflexão solar. E aqui está a película na frente da câmera. Certo? Então, é uma película de alto brilho. Eu recebi essa película aqui faz uns 10 dias. Eu testei ela. Depois eu vou mostrar uns vídeos que eu fiz ontem para estar mostrando para vocês. E uma das principais características do PPF é isso aqui, ó. Vocês estão vendo como ela estica e ela retorna ao ponto dela? Vou fazer uma forcinha aqui. Ó. Tá? Então ela é uma película maleável. Isso é uma das características que diferencia a película de proteção de pintura do vinil convencional. Certo? Você vê aqui que eu boto aqui, não sei se vocês conseguem escutar o barulho, ó. Ele tem uma cola relativamente forte, tá? E a principal característica do PPF, nesse caso aqui, ele é um PPF regenerativo, tá? Que depois vocês vão ver no vídeo o que é essa função de regenerativo. E bem elástico. Certo? Então, eu vou deixar colado na câmera aqui, ó, para vocês verem. Eu vou colar o PPF na câmera. Tá colado ali, ó. Então, é uma película de extrema transparência, uma boa qualidade. Aí vem a pergunta. Eu coloquei na lente da câmera. Ficou bom, vocês estão me vendo nitidamente. Dá para colocar em vidro? Posso colocar o PPF no vidro, no para-brisa, para evitar de pegar uma pedrinha na estrada, quebrar o meu para-brisa? Teoricamente dá. Porém, o que pode acontecer? E vai. Distorção. Certo? Teoricamente, o PPF ele pode ser aplicado em toda e qualquer superfície lisa. Pintura, plásticos, black piano, com a função de prevenir as agressões físicas. Então, alguns carros, por exemplo, a Porsche, tem alguns modelos de Porsche que já vem naquela saia traseira, ele já vem o PPF aplicado da montadora. Então,
é um produto realmente bastante funcional. Se não fosse, as montadoras não colocariam, tá? Então, uma coisa que eu sempre recomendo, tanto para cliente quanto para aluno, é o porquê e onde colocar e aplicar o PPF. Qual é o pensamento? A pessoa pode colocar no carro inteiro, ótimo, vai ficar o carro 100% todo protegido. Porém, pode ser aplicado em partes pequenas, quinas de porta, concha de maçaneta ali que o pessoal coloca a mão e acaba arranhando com as unhas. Na quina de porta, quando você está numa vaga apertada, você vai abrir a porta, bate na parede, vai evitar o dano maior. Normalmente você olha os carros impecáveis, carros novos, com a quina da porta descascada, sem tinta, já aparecendo o fundo, ou às vezes até enferrujando, dependendo do tempo. Então, são locais onde sofrem maior agressão. Entrada da porta, aquela soleira embaixo, você sai, acaba batendo, raspando. Não precisa bater só, não é batendo com o tênis, com o sapato, enfim. Até a calça, com o atrito, vai danificando a tinta. Então o PPF, ele protege disso. A grande maioria das pessoas opta por essas partes, que é soleiras, quinas de porta, concha de maçaneta, e a parte frontal do veículo, que é a grande sacada, o grande 90%, digamos, que é capô, para-choque e faróis, paralamas. Então, isso são as partes que a maioria das pessoas protege. Ah, mas eu botei PPF no meu carro, agora meu carro está livre de... Não. Isso é ilusão. O PPF ele tem uma proteção muito boa, mas ele não vai fazer milagre. Tá? Do que ele vai te proteger bem? Aquela pedrinha que voou de um caminhão que estava na tua frente, aquele cara que por maldade quis passar, sei lá, uma chave de fenda, uma chave de um carro, alguma coisa na lataria do carro. Ele vai defender dependendo da agressividade, tá? Proteção ultravioleta, manchas de água, chuva ácida, enfim, ele é muito eficiente para isso. Mas ele não vai proteger de você pegar e dar uma batida e não riscar o seu carro, certo? Ah, protege de chuva de granizo? Legal, vai proteger, vai evitar de danificar a pintura, porém pode amassar. Ah, mas eu botei PPF, peguei uma chuva de granizo e amassou meu carro, certo? Riscou? Não. Danificou a pintura? Não. Mas amassou. O PPF cumpriu com o papel dele. Ele estava ali protegendo a superfície, as pedras caíram, não danificou a pintura, porém amassou. É como eu falei, o PPF não faz milagre, tá? Outra questão, é um questionamento muito comum, é a diferença do PPF para o coat cerâmico. Hoje, o coat cerâmico está numa tecnologia avançadíssima, já temos coats regenerativos também, porém o PPF ele vai além do coat cerâmico. Por que ele vai além do coat cerâmico? O coat cerâmico é um excelente produto, sem sombra de dúvidas. Ele é um produto maravilhoso, oferece uma proteção, a pintura sim. Eu diria que com relação à proteção,
o PPF, ele... Vamos botar uma escala de 0 a 10. O PPF é 10 e o coat cerâmico é 3. Nossa, mas por que tanta diferença? Claro que se você comparar um coat cerâmico com uma cera, o coat cerâmico vai ser 10 e a cera vai ser 3. Coat cerâmico, ele vai te dar uma dureza maior no verniz, ele vai te ajudar, ele vai diminuir o atrito, porém ele não é uma camada tão grossa quanto o PPF. Tá? Por isso não dá para comparar o coat cerâmico com o PPF. Talvez a aparência seja totalmente diferente. Concordo, o coat cerâmico ele te dá uma profundidade de brilho absurda, fica lindo, enquanto o PPF, gente, o PPF, o que ele é? Ele é um poliuretano com uma camada self-healing, que é a camada regenerativa, e cola. Então não tem como ele ter a mesma textura, a mesma profundidade de brilho de um coat cerâmico. Pode fazer coat cerâmico no PPF? Pode. Fica bacana. Fica lindo. Hoje, como eu falei, temos muitas marcas de PPF no mercado, cada uma com suas características, umas com uma granulação diferente da outra, que você aplica, vai dar diferença na textura, não na cor do veículo. O que é um impasse. Muita gente fica receosa de aplicar o PPF em alguma parte do carro, por exemplo, colocar no paralama e não colocar na porta. Ah, vai ficar diferente, vai dar mudança de cor. A cor não altera. Vocês estão me vendo através de um PPF. Não tem alteração de cor. O que pode dar é diferença de brilho e textura, dependendo da qualidade do adesivo, certo? Uma coisa que eu sempre costumo falar, às vezes o PPF num carro que você coloca num paralama e não coloca na porta, o paralama ele vai ter o brilho maior em função da qualidade do PPF, ele vai refletir mais. Então, o ideal é você fazer sempre essa comparação. Quando aplicado, ele tem um brilho maior, tá? Eu fiz um vídeo aqui, curto, de uma aplicação bem simples. Se você olhar assim, você vai dizer, nossa, qualquer um coloca. Peguei um quadrado, fiz um quadradinho no capô, e eu quero mostrar para vocês essa aplicação. Eu vou compartilhar esse vídeo ao vivo, então vocês podem estar assistindo aí, acompanhando, tá? Vocês veem aí, eu estou fazendo a limpeza da superfície. Anteriormente, eu já havia feito a descontaminação. Como é meramente demonstrativo, eu fiz só um pedaço desse capô. Esse é um capô de uma HRV. Ele não foi polido antes, tá? Não foi feito toda a preparação conforme o indicado, tá? Aí eu coloquei a solução para aplicação.
Vocês conseguem perceber, pessoal, a diferença entre a parte aplicada e a parte que não está aplicada? Não existe. Não tem. Então, é por isso que eu falei. Ele não altera em nada a aparência. Então, aquilo ali foi uma aplicação bem básica, foi um pedaço do capô que eu busquei para mostrar para vocês, vocês terem uma noção de como o PPF é aplicado, tá? Então, um dos grandes diferenciais do PPF é que as pessoas questionam, mas como que eu vou valorizar o meu carro com PPF? Eu faço uma pergunta para você. Se você for comprar, você tem 2 carros iguais. Um com um repintado, o carro nunca bateu. Nunca teve colisão, nada. Mas era cheio de piquezinhos de pedra no capô, para-choque, enfim. E o dono do carro pensou, eu vou pintar o carro para vender. Pintou. Só que nós sabemos que uma repintura não fica igual a uma pintura de fábrica. Aí você vai olhar o carro que o cliente pintou, que o vendedor pintou, se você tem um conhecimento ou entende um pouco, você vai olhar, esse carro foi repintado. Ele só tinha piquezinhos de pedra. Mas vai passar na tua cabeça, esse carro levou uma porrada, ele bateu, enfim. Porque uma repintura pode ser por um risco ou pode ser por uma batida forte. Então, quando você for também vender o seu carro e tem uma repintura, com certeza o teu carro vai valer menos do que um carro com a pintura original de fábrica. Isso é fato. Isso é em qualquer lugar do Brasil, que talvez do mundo que você levar, e o seu carro tem uma repintura, ele vai ter um valor abaixo de um valor de um carro original, com a pintura original. Tá? E o PPF nos proporciona isso. Mesmo que você tenha aplicado o PPF, vamos dizer, há 3, 4 anos, ele tem os danos, ele tem as marquinhas, alguma coisa ali, você pode retirar ele e vender o carro com a pintura original sem PPF. Ou vender o carro com o PPF e explicar para o cliente, para o cara que está comprando o carro. Cara, esse carro aqui tem PPF, a pintura dele é original. Tá aqui, ó, tem essas marquinhas aqui. Se você quer, eu retiro. Aí você vai ter a pintura 100%. Tá original, tá bonita. Não vai ter desbotado. Não desbotou, porque o PPF ele tem propriedades de filtro ultravioleta. Então, quando se fala, mas é um investimento relativamente alto, comparado a um coat cerâmico, sim, ele é mais caro. Com o dólar do jeito que está hoje, o PPF ele se tornou muito mais caro do que outros tipos de proteção. Lá em 2004, um metro de PPF era R$140. Hoje, por R$140, você não faz um farol, não faz uma quina de porta. Tá? Então, hoje o PPF ele tem um custo médio, vai depender muito da região do estúdio que você vai aplicar. Tá? Ele não tem um custo inferior de, você não consegue colocar PPF de verdade, tá? Não adesivo, por menos de 1.100.
Varia de 1.100 a 1.400 reais o metro quadrado, tá? Então, uma coisa que há 15, 16 anos atrás você faria um carro inteiro com 6 mil reais, hoje 6 mil reais, dependendo do lugar, vocês não fazem nem a parte da frente do carro, tá? Então, o que eu quero dizer é a questão de valoriza. Valoriza ou não? Sim, valoriza. Por quê? O teu carro vai estar protegido por mais tempo. E aí vamos voltar, como eu falei. Pense você está comprando um carro. 2 carros iguais. Vamos chutar um valor. Um custa 50 e o outro custa 55. O que custa 50 tem a frente toda repintada. Nunca bateu. Nunca bateu. Só tinha piques. Piquezinho de viagem. Aquela pedrinha que saltou do caminhão. Enfim. E o outro carro que custa 55 também nunca bateu e estava protegido com PPF. Qual carro você vai optar? Aquele carro que vai te passar a segurança, que nunca teve uma pintura, que é original, que é a pintura de fábrica, e ainda por cima tem a proteção para você não ter que mandar pintar o seu carro por esses acontecimentos que são do dia a dia? Qual você vai escolher? Entendeu? Então, sim, o PPF valoriza o seu carro, com certeza. Tá? Tem mais um vídeo aqui, pessoal, que eu fiz para vocês, que é a aplicação do PPF. E eu vou... A aplicação eu passei agora. E esse vídeo aqui, ele mostra o desempenho do PPF. Tá? Ele é bem bacana. Vou passar para vocês agora. Isso aqui é o mesmo carro, tá? Ele sofreu uma agressão bem severa. Aí eu tô esfregando um pedaço de concreto. Ó, eu mostro o concreto e eu tô passando, tá? Sabe aquela raspadinha que você dá num pilar de estacionamento? Ou até você deixa o carro na rua e quando volta tem um raspão. Ó, a pintura não sofreu nada. Tá? O PPF absorveu. E eu não fiz carinho não, viu, pessoal? Eu peguei e passei a pedra com vontade mesmo, tá? Então, mais um dos benefícios do PPF, tá? Porque isso é uma coisa muito comum. Às vezes você deixa seu carro estacionado na rua e o pessoal vai querer estacionar, bota numa vaga apertada, dá aquela raspada, cantinho com cantinho. Comigo já aconteceu, tá? Provavelmente com algum de vocês também já tenha acontecido. Como eu falei, o PPF não faz milagre. Se você der uma raspada a 40 por hora numa parede, não tem o que fazer. Aí vai ter que pintar mesmo, né? Mas ali vocês viram, eu esfreguei um pedaço de concreto e a peça continuou inteira, entendeu? Então ele tem uma proteção acentuada, tá?
Quando se fala em regeneração, esse tipo de dano não tem como regenerar, tá? Foi uma agressão muito forte que ultrapassou a camada regenerativa do PPF. Então, não tem como regenerar a partir daquele dano causado ali. Mas você não vai precisar pintar o para-choque, certo? Tem pinturas que tem profissionais que fazem, fica muito bom o acerto de cor, mas dependendo da situação, você pinta um para-choque, ele fica gritando que tá ali, ó, eu fui pintado. Então, são questões que vale você pensar, né? É um investimento, mas em contrapartida é uma valorização. Você com certeza vai estar valorizando o seu carro, certo? Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, não existe melhor marca, melhor aplicador. Tá? Hoje em dia, a competitividade dos grandes fabricantes ela é gigantesca, tem muita tecnologia envolvida. Então, o que você deve procurar é um profissional capacitado para fazer o serviço. Um profissional que tenha um credenciamento, que tenha um histórico. Tá? Não adianta você ir, não que não possa. Tem muitos profissionais que trabalham com envelopamento e também fazem PPF porque se qualificaram para tal. Então não adianta você ir no cara que faz adesivo querer colocar PPF no seu carro. Procure um profissional qualificado para fazer o serviço, tá? Fique esperto, tem muita gente que vende adesivo vinílico de PVC como PPF. Não é, ele não tem aquela elasticidade, ele não tem essa transparência que a câmera que vocês estão enxergando está com PPF na frente. Então, prestem muita atenção nisso, tá? Uma coisa bem interessante é quando se fala, pode ser aplicado PPF em toda e qualquer superfície lisa, faróis, por exemplo. Fica fantástico. Evita, inclusive, o amarelamento, aquele craquelamento que se dá no farol com o passar do tempo. Porém, alguns veículos você não pode aplicar no farol. Eu vou citar um exemplo de um modelo de Porsche que ele vem com o farol em polivinil butireno, que é o mesmo material, chamado de PVB, é o mesmo material das blindagens. Quando você faz a blindagem dos vidros, ele é PVB, polivinil butireno. A partir do momento que você coloca uma película ou algo sobre esse PVB, o que vai acontecer? Você já deve ter observado carros blindados com a delaminação nos vidros, tá? O PVB, com o aquecimento, com o calor, ele solta um gás. E quando você coloca uma película, você impede a saída desse gás. Você trava ele ali. O que acontece? A delaminação e a película solta. Então, sempre busquem informação para onde vocês vão aplicar, o que vocês vão aplicar, porque pode dar um problema depois, tanto para o aplicador quanto para o cliente. Então, isso é uma informação importantíssima, tá? Nem toda superfície pode receber o PPF. Mas eu posso botar num para-choque de plástico? Pode, se ele for liso. Se você colocar num para-choque com aquela textura, o PPF não vai, tá? Então, não são todas as superfícies que aceitam o PPF. Como o papel aceita qualquer coisa, se você colocar num farol de um Porsche, vai ficar legal. Mas futuramente, e não tão a longo prazo, eu diria a médio prazo, 6 meses, 1 ano, vai delaminar. Então, você bota aí farol de um Porsche, 8, 10 mil reais. Então, certifique-se disso, tá? Não são todos os modelos, mas tem esse detalhe.
tá? Eu tenho mais um vídeo bem bacana aqui, que é da regeneração do material. E eu vou compartilhar para vocês. Esse vídeo eu fiz com uma lixa. Eu passei uma lixa no capô, onde eu tinha aplicado o PPF. Então, aquela questão de micro-riscos e os risquinhos que vão aparecendo com o tempo, dificilmente vai ser causado em uma vez só, numa lavagem incorreta, uma lavagem da forma errada. Mas eu fiz aqui com 2 tipos de lixa, tá? Isso é um PPF, esse que eu mostrei para vocês, ele é autorregenerativo, tá? Eu vou compartilhar o vídeo agora para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Quando você vai numa lavagem, às vezes o pessoal usa o pano, aqueles pano de sacaria, um pano branco, ou usa enfim, fez a lavagem de forma incorreta no seu carro, mesmo com PPF ou sem, vai marcar, certo? Então esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês mostra a regeneração do PPF. Aqui, ó, eu estou compartilhando com vocês. Eu estou usando uma lixa Trisact da 3M, uma lixa 3000 em cima do PPF. Olha as marcas que ele deixou. Como eu estou dentro do estúdio, eu utilizei um soprador térmico. Ó, sumiram as marcas. Agora eu vou usar outra lixa. Uma lixa mais agressiva. Vocês viram que ele quase não marcou? Então, pessoal, vocês viram que no primeiro lixamento, a primeira lixa que eu passei, foi uma lixa 5000. Teoricamente não é tão agressiva, mas foi uma lixa. Eu passei uma lixa sobre a pintura, sobre o PPF do carro. No caso, o PPF. Ali eu quis simular uma lavagem incorreta. O que aconteceu? Como o ambiente aqui é fechado, e para poder fazer um vídeo curto, eu utilizei um soprador térmico, e vocês viram que em questão de segundos, aqueles riscos sumiram. Acabou. Como se nada tivesse acontecido. Como se o cara lá que fez a lavagem incorreta foi tirar, coisa que acontece muito, foi tirar fezes de passarinho, foi tirar o cocô de passarinho com a esponja no lado verde. Acabou. Se esse veículo tivesse ficado no sol por um certo período de tempo, isso ia acontecer sozinho, porque esse material aplicado, ele é autorregenerativo, tá? Por quê? Vocês conseguiram acompanhar ali. Depois eu passei uma lixa 3000, que é mais agressiva que a primeira lixa que eu passei. Vocês viram que eu dei a primeira passada ali, nem marcou? Eu tive que botar mais pressão para fazer o dano, para ocasionar o dano, para depois eu poder fazer a regeneração. Por que não marcou? Porque a superfície ainda estava quente. Aquela camada, que é o self-healing, que é a camada regenerativa, a camada de proteção, ela ainda estava quente, ela ainda estava aquecida. Então, ela ainda estava se regenerando. Então, como eu botei um pouquinho mais de agressividade, ele marcou, porém, eu tirei de novo com o soprador térmico. Tá? Então,
É mais um dos benefícios que o PPF traz para o teu carro. Tu colocou, claro que tem que ter cuidados, que o PPF, dependendo do pH do produto, que nem o pessoal, aqui no sul a gente chama de metacil, mas enfim, tem LM, dependendo dos produtos que a pessoa utiliza para fazer a lavagem do seu carro com o PPF, ele vai diminuir essa regeneração. Porque, gente, se um produto ele consegue acabar de molir com o verniz de um carro, ele vai, obviamente, diminuir o desempenho de um produto que, sendo bem sincero, é um plástico. Tá? É poliuretano, não é algo vitalício. Tá? Então, essas características do PPF são bem interessantes. Isso há anos atrás não existia. Tá? São coisas que a nanotecnologia trouxe para nós, assim como os coats cerâmicos. São características totalmente diferentes. Hoje já tem PPF colorido, já tem PPF black piano, que é o preto brilho. Você coloca no teto de um carro, ele parece um vidro. Bem diferente de um adesivo vinil, que você olha, você enxerga aquela granulação quando pega o sol. Então ele é um produto diferenciado, já tem PPF camaleão. Você coloca num carro preto, dependendo da posição que você olha, ele é verde, ele é vermelho, ele é roxo. Então a tecnologia está aí, está para ser aproveitada. E tem muita coisa boa chegando no mercado e provavelmente muita coisa que ainda vai chegar. Mas hoje o que nós temos de melhor é isso que eu mostrei para vocês, que é a questão do PPF autorregenerativo, tá? E a proteção que não tem igual. De fato, não tem igual proteção ou que seja superior ao PPF. Tá? Eu poderia ficar aqui falando por horas, como eu falei, é muita coisa, mas eu tenho que respeitar os outros palestrantes também, que estão cada um com seu horário determinado, tudo direitinho. Então, gente, pensem, procurem profissionais qualificados, profissionais que atendam às suas necessidades, profissionais em que vocês confiem, que tenham um histórico, que sejam certificados, profissionais que saibam o que estão fazendo, tá? Isso é uma coisa muito importante. O teu carro é um bem. É um bem. Tem gente que cuida do carro melhor que cuida da esposa, tá? Então, priorizem isso, valorizem isso, tá? PPF veio para ficar, não é novidade, e eu recomendo, não só por ser um profissional que aplica, enfim, o produto é realmente bom. Se não fosse, as montadoras não colocariam, tá? Então, é isso, gente. Eu agradeço imensamente quem acompanhou esse meu bate-papo com vocês aí. Agradeço ao professor Rossoni aí pela oportunidade, pelo convite da gente eu poder estar apresentando para vocês essa tecnologia, que realmente é uma coisa bem bacana, bem à frente do tempo. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dúvida, quiser bater um papo, pode chamar no Instagram. Gente, de coração, muito obrigado. Acompanhe as palestras dos outros profissionais que que terão ao longo do dia, que são profissionais fantásticos. Eu pude acompanhar as palestras anteriores. Uma coisa, um conhecimento nunca é demais. Essa troca de ideias, essa parceria, isso tudo é de graça. A gente paga para ter conhecimento, e quando vem de graça, é lindo.
Ninguém sabe tudo. O aprendizado é constante. Valorizem isso, gente. Valorizem isso. Mais uma vez, gratidão e vida longa ao DT Land. Um bom final de semana para vocês e um forte abraço. Até a próxima. Me esqueci! Vou tirar o PPF da câmera. Agora sim, pessoal. Até a próxima.